é dono do mundo hoje, não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos. Olha o que o Alvin Toffler dizia já mais ou menos há uns 20 anos atrás. Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Isso é um problema muito sério na área do conhecimento. O indivíduo faz um curso superior, pega ideias, congela essas ideias na cabeça, e como a dinâmica é muito grande, eu nos cursos de pós-graduação pela Uningá, que eu ministro, nós encontramos médicos que chegam lá ainda com os conhecimentos obsoletos, aprendidos na faculdade de medicina, que não se modificaram mais. Eles congelam aquele conhecimento e pensam que vão poder sobreviver com eles o resto da vida. Mas a dinâmica mudou muito. Porque primeiro nós temos a era da agricultura. Mandava no mundo quem tinha terra. Era o latifundiário que mandava. Era a era da agricultura. Depois surgiu a era industrial. Mandava no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Depois veio a era da informação. Passou a mandar no mundo quem tinha conhecimento. E agora nós deparamos com um novo mundo. Quem manda no mundo é quem sabe usar o mundo digital. Vocês estão aqui assistindo uma palestra e ao mesmo tempo está ali sendo passada na internet para mais de 50 mil pessoas no mundo inteiro nos assistindo aqui. Quando que eu podia sonhar sobre isso 10, 15 anos atrás? Que eu poderia estar dando uma palestra aqui e ter 50 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. Fora os que vão assistir de hoje para amanhã. Então nós estamos parte de um novo mundo. E esse novo mundo é muito importante você entender, porque o crescimento é exponencial. Houve uma época na história que os algarismos eram romanos. Vocês estão vendo aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o zero não existia. Aí você deve estar pensando assim, zero não vale nada. O que vale zero? Aí os árabes inventaram o zero. Aí eles deixaram de ser algarismos romanos e passaram a ser algarismos arábicos, que todos vocês conhecem muito bem. Mas acho que vocês nunca pararam para pensar por que o 1 é daquele jeito, por que o 2 é daquele jeito, por que o 3 é daquele jeito, por que o 0 é daquele jeito. E vocês vão ter esse conhecimento agora. O 1 é daquele jeito porque ele tem um ângulo. O 2 é daquele jeito porque ele tem 2 ângulos. O 3 é daquele jeito porque ele tem 3 ângulos. O 4 é daquele jeito porque ele tem 4 ângulos. O 5 porque tem 5 ângulos. O 6 porque tem 6 ângulos. O 7 porque tem 7 ângulos. O 8 porque tem 8 ângulos. O 9 porque tem 9 ângulos. E o 10 e o 0 porque não tem nenhum ângulo. Você disse, mas olha que interessante. Eu trabalhei a vida inteira com os algarismos arábicos e nunca foi apresentado por mim porque que eles eram daquela forma. É um conhecimento por trás do conhecimento que faz a diferença. Na área da saúde, na área médica, o que nos diferencia dos técnicos não é só o teu conhecimento, é teu conhecimento por trás do conhecimento. Por que é desse jeito? Por que se faz assim? Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por 3 palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver em Maringá hoje do que era 20 anos atrás. Ou em qualquer cidade do mundo. A complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos no mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui 10 anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia. Porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia.
E às vezes acontece com você o inesperado. Eu vou apresentar para vocês aqui um atleta que muitos de vocês conheceram. Ele foi americano, William Brewster Jenner. Ele ganhou o decathlon, que são 10 atividades esportivas diferentes. Ele foi o medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos em Montreal. Medalhista de ouro. Desse esporte é o mais difícil, porque são 10 atividades diferentes. E você quer saber onde ele está hoje? Pois bem, hoje ela é uma mulher. Está aí para vocês, ó. A partir de 2015, ele se declarou, mudou de nome, não se chama mais William Bruce Jenner, se chama Kathleen Marie Jenner, e virou mulher. Quando que você ia esperar isso na história? Que um medalhista de ouro das Olimpíadas ia mudar de sexo. Você vê, o mundo é totalmente incerto. Que nós temos que estar preparados para essa incerteza. Que nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim. De repente o dólar sobe, de repente o dólar cai. Aí toda a estratégia que você fez vai por água abaixo. Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com novas formas de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Se você for seguir as orientações do seu avô e do seu bisavô, você vai estar desatualizado. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem, mas para o mundo de hoje, isso não funciona mais. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho, quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google, e provavelmente você não vai conseguir dormir, só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, para os nossos alunos de graduação. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado.